O que quer dizer principados são as ordens angelicais malignas superiores, enquanto que potestades são os governantes angelicais malignos subordinados. O mundo espiritual não é uma massa amorfa. Ele foi criado com estrutura, tronos, soberanias. Principados e potestades foram projetados por ele e, o mais importante, para ele. Imagine os principados originais como governadores da luz. Eles eram responsáveis por manter a harmonia das galáxias e as leis da física e da graça. Eles eram os maestros de uma sinfonia cósmica. Nesta fase, a autoridade era sinônimo de serviço e adoração. Não havia medo, não havia opressão. Cada potestade era um canal do poder de Deus para sustentar a vida. O universo era um mecanismo perfeito de ordem, onde o menor dos anjos e o maior dos principados encontravam sua alegria em refletir a glória do Filho. Tudo o que vemos e o que não vemos nasceu de um pensamento de amor e de um decreto de soberania absoluta. Mas a harmonia foi interrompida. Um grupo dessas autoridades, liderado por aquele que se tornou o adversário, decidiu que não queria mais governar para ele, mas para si mesmos. Isso não foi apenas uma briga, foi o nascimento do caos. Quando esses seres caíram, eles não perderam sua patente ou seu conhecimento, mas sua natureza foi pervertida. O principado que deveria proteger nações tornou-se um tirano territorial. A potestade, que deveria gerenciar o poder de Deus, tornou-se o príncipe das potestades do ar. Efésios 2:2. Eles estabeleceram o que a Bíblia chama de curso deste mundo. É como um sistema operacional corrompido que roda no fundo da história humana. Eles criaram fábricas de engano, indústrias de vícios e fortalezas de mentira. Eles sequestraram a autoridade que Deus lhes dera para escravizar a coroa da criação, o homem. A Era das Trevas é o período em que a humanidade caminha sob uma neblina espiritual, onde o mal parece ser o dono da casa e a verdade parece ser uma estranha. Centro da história humana não é uma descoberta científica ou uma guerra política, mas 3 cravos e uma cruz de madeira. Em Colossenses 2:15, temos o boletim de ocorrência do mundo espiritual. No momento em que o mundo via um homem derrotado e morrendo, o inferno via sua sentença de despejo. Jesus entrou no tribunal das potestades e tomou das mãos delas o único documento que lhes dava poder: o nosso pecado. Imagine a cena. Jesus despoja os principados. O termo grego descreve um general arrancando as insígnias e a armadura de um inimigo vencido. Ele os expôs ao ridículo público. Naquela tarde, o príncipe do ar foi legalmente desarmado. A vitória foi total e jurídica. O inimigo agora é um invasor sem título, um criminoso que foge da polícia, mas que não tem mais o direito de ser o dono da propriedade. A cruz foi o xeque-mate de Deus no tabuleiro da eternidade. Onde estamos hoje, vivemos no já, mas ainda não. A vitória foi ganha, mas a limpeza do território continua. E quem Deus escolheu para essa tarefa? A Igreja. Nós somos o posto avançado do reino de Deus em território inimigo. Efésios 3:10 nos dá uma missão fascinante. Nós somos os professores dos anjos caídos. Através da nossa vida, da nossa unidade e da nossa pregação, a multiforme sabedoria de Deus é esfregada na face dos principados e potestades. Cada vez que uma vida é salva ou uma injustiça é combatida, nós estamos dizendo aos poderes das trevas: vejam o que o meu rei fez. Enquanto isso, na terra, vivemos com sabedoria. Respeitamos as autoridades humanas. Romanos 13:1. Entendendo que a ordem social é um reflexo da soberania de Deus, mas mantemos nossos olhos abertos para discernir quando essas autoridades
estão sendo manipuladas pelas potestades do ar. Somos diplomatas do céu em solo estrangeiro. O ato final desta peça já foi escrito, e ele é glorioso. Chegará o dia em que o tempo, como o conhecemos, será entregue de volta ao seu dono. Em 1 Coríntios 15, 24, vemos o fim da linha para toda a oposição. Cristo entregará o reino ao Pai. Mas antes disso, haverá o grande aniquilamento. Toda a potestade, todo o império humano que se exaltou e toda força espiritual maligna será reduzida a nada. Não haverá mais resistência do príncipe da Pérsia ou dardos inflamados. O universo voltará ao seu estado de Colossenses 1,16. Mas agora com uma diferença. Nós estaremos lá, provados e aprovados. A conclusão desta narrativa é a certeza de Romanos 8, 38, 39. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades. Nada será capaz de nos separar do amor de Deus. A história termina onde começou, na soberania total, na paz eterna e na glória inabalável de Cristo. O rei voltou para o seu trono e o mal tornou-se apenas uma nota de rodapé na eternidade. Imagine o universo antes do tempo. Não havia sombras, apenas a luz inacessível de Deus. O texto que você trouxe em Colossenses 1,16 é a nossa chave de entrada. Ele nos diz que tudo foi criado por Ele e para Ele. Tronos, soberanias, principados e potestades. Aqui está o mistério. A autoridade é uma invenção divina. No princípio, os principados não eram trevas. Eram arquitetos espirituais, governadores de galáxias e dimensões, seres de luz encarregados de manter a ordem da criação. Mas algo aconteceu. O termo grego para principado é archai, que significa o que vem primeiro, o topo da pirâmide. Quando houve a rebelião no céu, não foi apenas uma briga de anjos, foi um golpe de estado cósmico. Aqueles que detinham o archai, o governo, sobre regiões e sistemas, decidiram que não serviriam mais ao Criador. Eles não perderam o seu cargo imediatamente, mas a natureza do seu governo apodreceu. O que era um governo de proteção tornou-se um governo de opressão. Entenda, o inimigo não criou um reino novo. Ele sequestrou uma estrutura que Deus já havia criado. Por isso, ele luta com tanta fúria para manter o controle, pois ele sabe que é um usurpador. Agora, entramos no campo de batalha de Paulo. Quando ele escreve aos Efésios, ele não está sendo poético. Ele está sendo um estrategista militar. Ele divide o reino das trevas em 4 camadas. Vamos olhar para cada uma delas como se estivéssemos em uma sala de inteligência militar. 1. Os principados, arcai. Eles são os governadores territoriais. Imagine um mapa mundi espiritual. Existem príncipes sobre nações. Eles não perdem tempo com indivíduos. Eles moldam leis e ideologias. Se uma nação começa a aprovar leis que odeiam a vida e a família, ali há um principado operando. Eles são as eminências pardas atrás dos tronos humanos, como um castelo forte. O maligno está debaixo dos nossos pés. Hebreus 2,14. Você está acima de todo principado e potestade no mundo espiritual. A palavra aqui significa autoridade delegada. Se o principado é o governador, a potestade é o delegado, o carcereiro. Eles lidam com o comportamento humano. Elas estabelecem vícios, depressões geracionais e ciclos de destruição. A potestade é aquela força que faz alguém dizer: eu não queria fazer isso, mas não consigo parar. Elas gerenciam as prisões da alma. 3. Os príncipes das trevas deste século. Estes são os que manipulam a cultura e a mídia. Eles trabalham para manter a cegueira espiritual. O século aqui é o Aion, o espírito da época. Eles fazem o que é errado parecer certo e o que é certo parecer antiquado. Eles controlam a narrativa do mundo.
4. As hostes espirituais da maldade. Aqui está a infantaria. Elas operam nas regiões celestiais, ou seja, na atmosfera. Sabe aquele peso que você sente em certos lugares? Aquela confusão mental súbita? São as hostes. Elas são como uma neblina química que tenta impedir que a luz do Evangelho chegue à mente das pessoas. Dedicamos muito estudo e entrega para que a palavra ganhe vida nestas narrativas. Para que o Caminhos da Fé continue essa missão, sua inscrição é fundamental. Se esta jornada te tocou, inscreva-se e deixe seu like. Ele é a semente que ilumina quem ainda caminha em sombras. Cele seu compromisso hoje comentando: Senhor, ajuda-me a nunca olhar para trás. Caminhe sempre em direção à luz. Agora voltamos ao vídeo. Daniel está jejuando. Na terra, nada parece acontecer, mas no segundo céu, há um impasse. O anjo de Deus está tentando passar, mas o príncipe da Pérsia, um principado, o bloqueia. Por que Deus permitiu isso? Para nos ensinar que a nossa oração é o combustível da batalha. Daniel não desistiu no dia 5, nem no dia 15. Ele continuou até o dia 21. Aqui está a lição. A resistência do inimigo não significa o não de Deus. Significa que há um conflito no portal. Se Daniel para de orar, o canal de comunicação fica prejudicado. O principado quer te vencer pelo cansaço. Ele quer que você pense que Deus não te ouve, quando, na verdade, os céus estão em chamas por causa da sua voz. Colossenses 2, 14 e 15 diz que havia um escrito de dívida contra nós. Eram as leis que havíamos quebrado. O inimigo era o promotor legal que dizia: eles pecaram, portanto, legalmente, eles me pertencem. Jesus, no entanto, não apenas morreu. Ele pagou a dívida. No momento em que ele disse, está consumado, o promotor perdeu o processo. A palavra despojar, apekdiz a menos, significa que Jesus arrancou a farda dos principados. Ele os deixou nus diante do universo. Ele os expôs ao ridículo. Imagine o general das trevas, que antes se orgulhava de suas medalhas de condenação, agora sendo arrastado em correntes atrás do carro de vitória de Jesus. O inimigo não tem mais direito legal sobre você. Ele só tem o blefe. Ele usa o medo para que você não perceba que a cela está aberta. Aqui, você conecta o ditado popular com a teologia. Mente vazia é oficina do diabo. Lembra de Mateus 12? A casa limpa, mas vazia. Se você não ocupa seu pensamento com as promessas de Deus, você cria um vácuo. E a natureza espiritual odeia o vácuo. Ociosidade não é apenas não fazer nada. É deixar o trono da mente sem um rei. Davi caiu com Batseba, não porque era um homem mau, mas porque sua mente estava desocupada da guerra. Enquanto seus soldados lutavam, ele passeava no terraço. A queda acontece no momento do relaxamento espiritual. Mantenha sua mente cheia de Filipenses 4:8. Se a sua mente for um templo cheio de louvor, não haverá espaço para os projetos da oficina das trevas. A armadura de Deus não é algo que você veste como uma roupa de teatro. Ela é a própria natureza de Cristo em você. Você não é um sobrevivente deste sistema. Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Portas não atacam, portas defendem. Se o inferno está na defensiva, é porque nós somos os agressores. Nós estamos invadindo territórios de vício, de depressão e de mentira, e estamos resgatando almas. Você é o embaixador. Você tem a imunidade diplomática do céu. O principado de hoje não pode contra o reino que é eterno. Estudos como este, que mergulham fundo na palavra e levam horas de oração e pesquisa, só continuam se você for meu parceiro. Se esse vídeo tocou seu coração, um espaço positivo na sua mente e te deu armas de guerra, se inscreva agora. Não deixe esse conhecimento morrer aqui. Deixe seu like e compartilhe com alguém que ama. Vamos levantar um exército de mentes cheias da palavra. Obrigado por valorizar esse trabalho.
Você já se perguntou por que certas batalhas parecem ser heranças? Por que a depressão que visitou o seu avô agora bate à porta do seu neto? Aqui entramos em uma das estratégias mais sombrias das potestades: a busca pelo direito legal de linhagem. Imagine um principado como um estrategista de longo prazo. Ele não tem pressa. Ele observa uma família e procura por uma brecha, um pecado não confessado, um pacto oculto ou uma estrutura de orgulho. Quando ele encontra, ele estabelece um cativeiro que ele tenta passar de pai para filho, como se fosse uma herança genética. Quando Jesus cancelou o escrito de dívida em Colossenses 2,14, ele não apenas limpou o seu passado pessoal, ele ofereceu uma nova genealogia. Em Cristo, o seu DNA espiritual é reescrito. Você não é mais um escravo tentando se libertar. Você é um filho do rei que está retomando um território que foi roubado da sua família. A partir de hoje, você não diz, eu luto contra o vício da minha família. Você diz, eu estabeleço o governo de Cristo sobre a minha descendência. Você é o divisor de águas. Neste capítulo, mudamos o cenário. Saímos do campo de batalha direto para a mesa de jantar. A Bíblia diz que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Mas uma flecha só atinge o alvo se o guerreiro souber como polir a madeira e apontar a direção. A maior derrota de um principado não é quando você vence uma tentação, mas quando você ensina seu filho a nunca cair nela. O treinamento da próxima geração é o contra-ataque definitivo. Enquanto o espírito deste século tenta sequestrar a mente das nossas crianças através das telas e das ideologias, nós usamos a estratégia de Deuteronômio 6. Não é sobre religiosidade, é sobre imersão. É falar da verdade enquanto caminha, enquanto deita, enquanto vive. O objetivo é que a espada do Espírito não seja algo que seu filho peça emprestado a você, mas algo que ele saiba empunhar sozinho. Imagine o terror do inferno ao ver uma geração de jovens que já cresce, sabendo que as potestades foram despojadas. Eles não perdem tempo com o medo, eles nascem na vitória. Vamos retomar aquele mistério profundo de Efésios 3:10. Para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades. Imagine o mundo espiritual como uma grande plateia invisível. Os principados e as potestades estão observando a terra. Eles achavam que tinham vencido o homem no Éden. Eles achavam que a humanidade estava perdida para sempre. Mas então surge a Igreja. Quando pessoas de diferentes raças, histórias e passados se unem sob o nome de Jesus, isso soa como uma sinfonia de derrota nos ouvidos das trevas. A Igreja é o lembrete constante de que o plano de Deus é impossível de ser parado. Cada vez que você perdoa, cada vez que você ama, cada vez que você permanece firme na fé, você está dando uma aula de sabedoria divina para os seres caídos. Eles olham para você e veem a prova viva de que a graça é mais poderosa que o pecado. Você é o testemunho da falência do mal. O trono e o fim de todo império, para encerrar nossa narrativa, precisamos olhar para o horizonte final. 1 Coríntios 15:24 nos dá o desfecho da história. Depois virá o fim, quando tiverem entregado o reino a Deus, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Estamos vivendo no intervalo entre a vitória conquistada e a vitória consumada. O inimigo sabe disso. Ele luta com o desespero de quem já foi condenado. Mas a narrativa termina com o Rei dos Reis sentado em seu trono. Não haverá mais resistência do príncipe da Pérsia. Não haverá mais dardos inflamados. Não haverá mais mentes vazias. Toda língua confessará. Todo joelho dobrará. E o reino que foi criado por ele e para ele voltará totalmente para as mãos do Pai. O seu papel nessa história não é ser um espectador,
mas um protagonista. Você foi chamado para este tempo. Você foi equipado para esta batalha. Levante-se, embaixador. A luz brilha em você e as trevas não podem prevalecer. O mistério da repetição. Você já teve a sensação de que está lutando contra um fantasma que não é seu? Você olha para a sua vida e vê padrões que se repetem. A mesma escassez que assolou seus pais, o mesmo temperamento explosivo do seu avô, ou aquele divórcio que parece ser a regra da sua família. No mundo espiritual, isso não é coincidência. Isso tem um nome: cativeiro de linhagem. O Tribunal das Trevas. O escrito de dívida. Para entender por que as potestades atacam famílias, imagine um tribunal. O inimigo é um legalista. Em Êxodo 34:7, a Bíblia fala sobre a iniquidade dos pais que visita os filhos até a 3ª e 4ª geração. Imagine um principado apresentando um documento no tribunal celestial. Ele diz: eu tenho o direito de oprimir esta linhagem, porque o patriarca desta família me deu acesso através deste pacto ou deste pecado não confessado. O direito legal. O inimigo não entra onde não há uma brecha. Ele usa o que chamamos de direito legal. Ele é como um senhor de engenho que afirma que a dívida do pai passou para o filho. A virada de mesa. O cancelamento em Colossenses 2:14. Aqui entra a parte mais poderosa do seu estudo. Jesus não apenas perdoou você, ele cancelou o escrito de dívida. No mundo romano, quando uma dívida era paga, o documento era pregado na porta da cidade para que todos vissem que aquele homem era livre. Quando Paulo diz que Jesus encravou a dívida na cruz, ele estava dizendo às potestades: o contrato de linhagem desta família foi rasgado. Aplicação prática. Você precisa ensinar seu público a parar de pedir perdão por algo que já foi pago e começar a exigir a saída do invasor, baseando-se no recibo de sangue. Você é o herdeiro de uma nova genética espiritual. O divisor de águas. Você não é o fim da sua linhagem. Você é o início de uma nova. Termina com você declarando que o principado que governou seus antepassados não tem visto de permanência na sua casa. Você é o ponto de interrupção do mal. A batalha pelo futuro. O inimigo não está interessado apenas em você. Ele está interessado em quem virá depois de você. Ele sabe que se ele não puder te vencer, ele tentará corromper a sua semente. Mas a Bíblia diz no Salmo 127 que, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. A forja da flecha, o lar como quartel-general. Uma flecha não nasce pronta. Ela é madeira bruta, que precisa ser lixada, endireitada e receber uma ponta de ferro. O seu lar não é apenas um dormitório, é uma forja. O treinamento de Deuteronômio 6 é a maior estratégia de contra-ataque contra o príncipe das trevas deste século. O erro dos pais. Muitos pais tentam blindar os filhos do mundo. Mas o guerreiro não esconde a flecha na aljava para sempre. Ele a prepara para ser lançada. Treinar a próxima geração é ensinar a criança a identificar o dardo inflamado antes mesmo dele atingir o coração. O escudo da fé para crianças. Como ensinar batalha espiritual para uma criança? Não é falando de demônios assustadores, mas falando da armadura de luz. Ensine seu filho que, quando um colega na escola diz que ele não tem valor, isso é um dardo de um principado. Ensine-o a levantar o escudo da fé e dizer: eu sou o que Deus diz que eu sou. Paulo diz que a fé não fingida habitou primeiro em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, 2 Timóteo 1:5. A vitória foi transferida por osmose espiritual e ensino constante. A profecia do lançamento. Eles entrarão em universidades, governos e empresas não como vítimas da cultura, mas como portadores da luz. Se você treinar a flecha agora, o principado da próxima geração não terá chance. Você está criando os gigantes que derrubarão os Golias de amanhã.
Você já sentiu que existem forças movendo o mundo que não podem ser explicadas pela política, pela economia ou pela biologia? A Bíblia nos diz que sim. Muitas vezes, quando falamos em batalha espiritual, nossa mente desenha figuras assustadoras de filmes. Mas a realidade descrita pelo apóstolo Paulo é muito mais profunda e estratégica. Hoje, não vamos apenas falar de medo. Vamos falar de entendimento e autoridade. Vamos entender por que, embora a luta seja real, a vitória já tem um dono. Prepare seu coração e sua mente. O que você vai ouvir aqui hoje pode mudar a forma como você enxerga os jornais, a sua família e a sua própria vida de oração. Para entendermos os principados e potestades das trevas, precisamos primeiro entender de onde vem a palavra autoridade. O mistério de Colossenses 1:16. O texto que você enviou começa com uma afirmação poderosa, pois nele foram criadas todas as coisas, sejam tronos, soberanias, principados ou potestades. Isso nos ensina a primeira grande lição. O mal não criou nada. O mal não tem poder criativo. No princípio, essas hierarquias não eram malignas. Deus é um Deus de ordem. Ele criou categorias de autoridade no mundo espiritual para que o universo funcionasse em harmonia. A rebelião. O que hoje chamamos de principados das trevas são, na verdade, autoridades que se desviaram de seu propósito original. Eles mantêm o título e o posto, mas perderam a natureza santa. Imagine um embaixador que trai seu país. Ele ainda conhece os segredos e os caminhos, mas agora usa isso para destruir. Desmascarando a hierarquia, a anatomia do reino das trevas. Vamos agora analisar a estrutura que o apóstolo Paulo detalha em Efésios 6:12. Por que ele usa nomes diferentes? Porque cada um atua em uma frente de batalha diferente. Para vencermos uma guerra não basta ter coragem, é preciso ter inteligência. O reino das trevas não é uma massa desorganizada de fúria. É uma estrutura de governo sofisticada e sombria. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, usa termos gregos específicos para descrever essa pirâmide de poder. Hoje, vamos descer aos detalhes dessa organização para que você entenda exatamente contra o que está lutando. Os principados, Arcai. Os arquitetos das nações. No topo desta pirâmide estão os principados. No grego original, a palavra é Arcai. Esse termo não foi escolhido ao acaso. Ele descreve o que vem primeiro, o primeiro em comando, a origem da autoridade, a esfera de atuação. Imagine um mapa de guerra em uma sala de comando. Os principados não estão preocupados com a sua pequena discussão doméstica ou com um problema isolado. A visão deles é macro. Eles focam em nações, em continentes e em sistemas inteiros de pensamento. Eles são os estrategistas que desenham as ideologias de massa. Daniel 10. Para entender o poder de um principado, precisamos olhar para as margens do rio Tigre. Quando o anjo de Deus tentou entregar uma mensagem a Daniel, ele foi bloqueado pelo príncipe da Pérsia. Não era um homem, era um Arcai. Ele resistiu a um mensageiro do céu por 21 dias. Por quê? Porque ele detinha o controle espiritual sobre toda aquela região. Quando você olha para uma nação e percebe que as leis estão sendo alteradas para odiar a vida, ou quando uma cultura inteira se volta contra os valores de Deus de forma coordenada, você não está vendo apenas política. Você está vendo a mão invisível de um principado moldando o destino de milhões. Eles operam através do controle de sistemas, governos e mentes influentes. As potestades, exousiai, os gerentes do comportamento. Abaixo dos estrategistas estão os executores, as potestades. No grego, exousiai. Se o principado é o arquiteto que desenha o plano de destruição, a potestade
É o gerente de obras que garante que o plano seja executado na prática. O termo significa autoridade delegada ou poder operacional. A esfera de atuação. Se o principado domina a nação, a potestade domina o comportamento individual. Elas são responsáveis por gerenciar os cativeiros. Elas trabalham na manutenção de ciclos, o vício e o engano. Sabe aquele vício que parece impossível de quebrar? Aquele ódio geracional onde o filho repete o erro do pai? Ali opera uma potestade. Elas são os carcereiros do reino das trevas. Elas gerenciam o engano religioso, a cegueira moral e a escravidão dos sentidos. Elas não criam a lei, mas elas garantem que você viva como um escravo dentro do sistema que o principado criou. Elas são especialistas em manter as correntes apertadas, garantindo que a alma humana permaneça prisioneira de padrões de autodestruição. Os príncipes das trevas e as hostes espirituais, a infantaria da atmosfera. Por fim, chegamos à base da pirâmide, mas não menos perigosa. Os príncipes das trevas e as hostes espirituais da maldade. Se os anteriores são o governo e a gerência, estes aqui são a infantaria, os soldados que ocupam as ruas do mundo espiritual. A esfera de atuação, o caos. Eles são os responsáveis pela atmosfera. Você já entrou em um ambiente onde, sem nenhuma explicação lógica, sentiu um peso insuportável? Um medo súbito? Uma vontade inexplicável de brigar ou chorar? Você estava sentindo a presença das hostes espirituais. A guerra do ar. Elas trabalham na região que Paulo chama de Ares. Sua principal função é turvar a água. Elas espalham mentiras rápidas, sugestões mentais confusas e desânimo coletivo. Elas agem como uma neblina que tenta esconder o sol. Enquanto os principados mudam leis, as hostes tentam mudar o seu humor e a sua paz. Elas injetam o caos no cotidiano, tentando fazer com que você desista da sua fé através do cansaço mental e do bombardeio constante de pensamentos negativos. Por que detalhamos isso? Para que você não lute contra o alvo errado. Não adianta brigar com a pessoa que te ofendeu se o problema é uma hoste que turvou o ambiente. Não adianta tentar mudar apenas o hábito se existe uma potestade mantendo o cativeiro legal. Mas lembre-se da frase que sustenta todo este canal. Jesus é a cabeça de todo principado e potestade. Colossenses 2:10. Eles são organizados, sim. Eles são poderosos. Em termos humanos, sim. Mas eles são criaturas. Eles têm um limite. Eles operam sob uma jurisdição que já foi revogada na cruz. Conhecer a hierarquia do inimigo não serve para nos dar medo, mas para nos dar precisão. Quando você ora, você não está jogando palavras ao vento. Você está lançando decretos contra uma estrutura que já sabe que o seu tempo está acabando. A grande virada, a supremacia de Cristo, o triunfo público. Este é um dos versículos mais cinematográficos da Bíblia. Paulo diz que Jesus despojou os principados e potestades. No mundo romano, quando um general vencia uma guerra, ele voltava para a cidade e desfilava com os reis vencidos acorrentados, sem suas armas e sem suas roupas reais. O que isso significa para nós? Significa que o inimigo luta uma guerra de guerrilha. Ele já perdeu a guerra oficial, mas tenta nos convencer através do medo que ainda tem autoridade. Mas ele foi despojado. Ele é um rei sem coroa e um soldado sem espada diante daquele que está em Cristo. A igreja e as autoridades terrenas, muitas pessoas se perdem aqui, mas o seu texto foi cirúrgico ao citar Tito 3:1 e Romanos 13:1. Como cristãos, vivemos em dois mundos. Respeitamos as autoridades humanas, potestades superiores, porque Deus instituiu a ordem social, mas discernimos quando essas autoridades estão sob influência de principados malignos. Nossa luta não é contra as pessoas, carne e sangue, mas contra o sistema espiritual que as usa.
Isso muda nossa forma de orar. Em vez de odiar o governante, oramos para que o principado que tenta influenciá-lo seja amordaçado pela sabedoria de Deus revelada através da Igreja. Efésios 3:10. A estratégia de defesa e o contra-ataque. Se a vitória já foi conquistada na cruz, por que o apóstolo Paulo nos ordena a revestir-nos de toda a armadura de Deus? A resposta é simples, mas profunda. A cruz garantiu a vitória legal, mas nós ainda vivemos na zona de conflito. Imagine um país que assinou a rendição, mas cujos soldados espalhados pelas florestas ainda não aceitaram a derrota. Eles não podem mais vencer a guerra, mas podem causar danos se você estiver desprotegido. A armadura de Deus não é para ganhar uma batalha, mas para permanecer inabalável na vitória que Jesus já ganhou. Cada peça da armadura é desenhada para anular uma função específica dos principados, potestades e hostes espirituais. Imagine um soldado romano no auge do império. Ele não se veste por vaidade, mas por sobrevivência. Paulo, preso a um desses soldados, observa a armadura e recebe uma revelação. Cada peça física é o reflexo de uma proteção espiritual contra as hostes e as potestades. O cinturão da verdade, a batalha começa no abdômen. No mundo antigo, o cinto era o que prendia a túnica. Sem ele, o soldado tropeçava no próprio pano e morria. As hostes espirituais da maldade não usam força física. Elas usam a túnica solta da mentira. Elas sussurram: Deus te esqueceu. Você nunca vai mudar. Se você não está cingido com a verdade da palavra, você tropeça nas suas próprias emoções. Estar cingido é ter o prumo. É saber quem Deus é para que o medo não encontre onde se apoiar. A couraça da justiça, as potestades, são especialistas em vícios e ciclos. A arma secreta delas? A culpa. Elas esperam você falhar para dizer: você pecou ontem, não tem direito de orar hoje. Elas atacam o coração, o órgão vital, mas o guerreiro veste a couraça da justiça. Não é a sua bondade, pois essa é falha. É a justiça de Cristo. Vestir a couraça é declarar: eu sou justo porque Ele pagou. Isso anula o gancho da culpa. A potestade perde a autoridade legal quando você entende que sua aceitação vem do sangue, não da sua performance. O escudo da fé, os principados lançam dardos inflamados. Na antiguidade, eram flechas com piche e fogo para incendiar o acampamento inteiro. São ideologias, rebeldias macro, crises que tentam queimar sua família e sua igreja. O escudo, escutum, era enorme como uma porta. Mas aqui está o segredo. Os soldados se uniam na formação tartaruga. Um escudo protegia o outro. A fé contra os principados não é uma experiência solitária. É na comunhão da igreja, onde os escudos se unem, que o fogo do inimigo se apaga. O raio-x do invisível, o caso Daniel. Viaje comigo agora para as margens do rio Tigre, na Babilônia. No mundo visível, vemos apenas um homem idoso, Daniel, jejuando e chorando. Mas se abríssemos o véu, veríamos uma guerra de proporções cósmicas. A resistência nos portais, Daniel orou e a resposta foi liberada no primeiro dia. Mas o príncipe da Pérsia, um principado territorial, bloqueou o caminho por 21 dias. Isso nos ensina que o mal ocupa espaço geográfico. Existem principados sobre cidades, sobre linhagens e sobre sistemas. Eles tentam bloquear a comunicação entre o trono e a sua necessidade. A intervenção do alto escalão, quando o conflito estagnou, o céu enviou Miguel, o arcanjo. Isso revela uma lei. Níveis de autoridade exigem níveis de intervenção. A persistência de Daniel não convenceu Deus a agir. A persistência de Daniel manteve o portal aberto para que Miguel pudesse prevalecer. O inimigo quer que você desista no 20º dia.
Ele usa o cansaço para que você não veja o anjo chegando com a resposta. A persistência na oração é a prova de que você sabe que o inimigo é apenas um obstáculo, mas não é o soberano. O tribunal da cruz, o despojamento. Muitos veem a cruz como um momento de derrota que virou vitória, mas a Bíblia a descreve como um tribunal. Jesus não estava apenas morrendo, ele estava demitindo os principados. A PEC diz a menos, a retirada da farda. Em Colossenses 2,15, Paulo usa o termo a PEC diz a menos. No mundo romano, era o ato de despir um oficial traidor de suas insígnias. Jesus arrancou a farda dos principados. Ele tirou o distintivo de autoridade que eles tinham sobre nós. Qual era a arma deles? A lei. Nós éramos devedores. Mas Jesus cancelou o escrito de dívida. Sem dívida, o promotor, o inimigo, perde o caso. O triunfo romano, Jesus então realiza o triambeo, o triunfo romano. Ele desfila pelas ruas do universo com os principados acorrentados atrás de sua carruagem. Ele os expôs ao ridículo público. Hoje, quando uma potestade tenta te oprimir, ela está usando uma farda falsa. Ela já foi despojada. Ela é um criminoso fingindo ser autoridade. Você luta a partir dessa exibição pública da derrota deles. A espada, a casa e a ocupação. Agora, como aplicamos isso na mente? Paulo fala da espada do Espírito. Logos versus os rema. Você tem o arsenal. Logos, a Bíblia na estante. Mas você precisa da lâmina afiada. Rema, a palavra falada. Jesus venceu o diabo no deserto não com eu acho, mas com está escrito. A espada é a única arma que exige que você abra a boca. O principado não teme o que você sabe. Ele teme o que você declara com autoridade. A casa limpa e ocupada, Jesus faz um alerta terrível em Mateus 12. O espírito sai, mas se encontrar a casa vazia, varrida e ornamentada, ele volta com mais 7. O perigo não é a sujeira, é o vazio. Não basta expulsar o vício, é preciso ocupar o espaço com a presença. Uma mente ociosa é o laboratório das potestades. Se você não enche sua casa mental com a palavra, o inimigo volta para ocupar o vácuo, destruindo fortalezas. Por fim, entenda a diferença entre um ataque e uma fortaleza. O ataque vem de fora. A fortaleza é um padrão de pensamento que você construiu e deixou o inimigo morar dentro. Não se destrói fortaleza apenas com oração, mas com a renovação da mente. É desaprender a mentira do principado e aprender a verdade do reino. Você não é mais escravo. Você é um embaixador sentado com Cristo nas regiões celestiais. Já se perguntou por que certas batalhas parecem correr no sangue? Por que o mesmo principado de divórcio que assolou seus avós agora bate à porta do seu casamento? Ou por que a escassez financeira parece ser uma sombra que persegue sua linhagem, não importa o quanto você trabalhe? No mundo invisível, isso é chamado de geografia de linhagem. O inimigo é um legalista. Ele trabalha com documentos. Embora Jesus tenha cancelado o escrito de dívida na cruz, como vimos em Colossenses 2,14, muitos de nós, por ignorância, continuamos a assinar novos contratos com as trevas. Imagine um antigo pergaminho de dívida. Jesus o rasgou. Mas através de padrões de comportamento, pecados repetidos e palavras de maldição aceitas, nós permitimos que o inimigo apresente uma cópia desse documento no tribunal espiritual, alegando que ainda tem o direito legal sobre aquela família. Mas escute bem. Você foi chamado para ser o divisor de águas. Ser o divisor de águas significa que a maldição que veio nadando pelo rio da sua genealogia encontra em você uma barragem intransponível. Ao reconhecer a soberania de Cristo, você não está apenas pedindo por uma bênção. Você está revogando procurações. Você está dizendo às potestades:
O recibo de sangue é superior ao histórico desta família. Em Cristo, você retira o direito legal das trevas e estabelece um novo decreto para os seus filhos. Solo soberano, a Igreja como embaixada. Muitas pessoas olham para a Igreja como um prédio ou uma instituição social, mas a Bíblia a define como um corpo místico e, estrategicamente, como uma embaixada do céu. Pense no que é uma embaixada. Se você entrar na embaixada do Brasil em solo estrangeiro, as leis que regem aquele pedaço de terra não são as leis locais, mas as leis do Brasil. Ali existe imunidade diplomática. Deus planejou a Igreja para ser esse território. E aqui está o segredo. A sua casa é uma extensão dessa embaixada. Quando os principados e potestades olham para um lar cristão que vive sob a ordem de Deus, eles enxergam uma bandeira fincada. Eles veem um solo onde as leis do caos, da enfermidade espiritual e da confusão não podem operar. É isso que significa Efésios 3:10. Através da Igreja, a multiforme sabedoria de Deus é ensinada aos principados. Nós somos a prova viva, diante das autoridades celestiais, de que o reino de Deus já chegou. Cada vez que você estabelece a paz no seu lar, você está dando uma aula de autoridade aos seres caídos, mostrando que eles perderam o domínio sobre aquele território. O decreto do rei, conclusão e soberania. Chegamos ao fim desta imersão, mas não terminamos com uma dúvida, terminamos com um decreto. Vamos recapitular a hierarquia da nossa vitória para que ela se cele na sua mente. Cristo criou. Elas não surgiram do nada. Foram criadas por Ele e para Ele. Colossenses 1:16. Ele conhece cada engrenagem desse sistema. Cristo venceu. Na cruz, Ele não apenas resistiu, Ele despojou. Ele arrancou as fardas e os títulos de propriedade das mãos do inimigo. Colossenses 2:15. Cristo governa. Ele não é apenas um sobrevivente. Ele é a cabeça. Toda autoridade, visível ou invisível, está debaixo dos seus pés. Colossenses 2:10. Nós reinamos com Ele. Esta é a chave de ouro. Você não está orando daqui para lá. Você está sentado com Ele nas regiões celestiais. Efésios 2:6. Sua posição é de cima para baixo. Você não luta para ter vitória. Você luta a partir da vitória. O despojamento foi público. O documento foi rasgado. O rei está no trono. Ativação profética, oração de autoridade. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco agora diante do teu trono de graça. Eu não venho em meu próprio nome, mas venho revestido da justiça daquele que venceu o mundo. Eu declaro agora, sobre cada pessoa que ouve esta palavra, que o direito legal das trevas está sendo revogado neste instante. Pelo poder do sangue de Jesus, eu cancelo todo o escrito de dívida que as potestades tentam apresentar contra esta linhagem familiar. Se houve divórcio, se houve vício, se houve miséria, eu declaro que o ciclo está quebrado. Principados territoriais, ouçam a voz do embaixador do reino. Este lar é solo soberano. Eu ergo aqui o estandarte de Cristo. Que a multiforme sabedoria de Deus seja manifesta agora. Onde havia confusão, haja ordem. Onde havia medo, haja a paz que excede todo o entendimento. Eu agora, a autoridade de Cristo em cada mente. Destruímos as fortalezas. Derrubamos os argumentos que se levantam contra o conhecimento de Deus. Nós ocupamos a casa. Enchemos este vácuo com a presença do Teu Espírito. Senhor, treina as nossas mãos para a batalha e os nossos dedos para a guerra. Que ao sairmos daqui, não caminhemos como vítimas, mas como reis e sacerdotes, assentados com Cristo, governando sobre as circunstâncias, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu me levanto agora com cada pessoa que ouviu esta palavra.
Nós não tememos os principados, pois conhecemos aquele que os criou. Nós não nos curvamos às potestades, pois servimos aquele que as despojou publicamente. Neste momento, eu peço que o Senhor traga discernimento ao teu povo, que cada dardo inflamado de confusão, medo ou condenação seja apagado pelo escudo da fé. Eu declaro que as fortalezas mentais estão sendo destruídas agora pela verdade da tua palavra. Como igreja, manifestamos a tua sabedoria. Que as potestades que tentam agir sobre estas famílias recuem diante da luz que emana de Cristo em nós. Oramos pelas autoridades da nossa terra, para que o teu reino venha e a tua vontade seja feita. Amém. O perigo do vazio e o lugar ao inimigo. Introdução, o ditado e a Bíblia. Muitos de vocês já ouviram a frase: mente vazia é oficina do diabo. Embora essas palavras exatas não estejam escritas na Bíblia, o conceito por trás delas é 100% bíblico. A Bíblia nos ensina que o mundo espiritual detesta o vácuo. Se você não preenche a sua mente e o seu tempo com o que é de Deus, o reino das trevas tentará ocupar esse espaço. O apóstolo Paulo nos dá um alerta em Efésios 4:27. Não deis lugar ao diabo. No grego original, a palavra para lugar é topos. É de onde vem a nossa palavra topografia. Paulo está dizendo: não dê terreno, não dê uma base de operações, não crie uma brecha geográfica na sua mente para que o inimigo se instale. Muitas vezes, pensamos que o maior ataque das potestades acontece quando estamos no meio da batalha. Mas a história nos revela um segredo sombrio. O momento mais perigoso é o momento do descanso indevido. Imagine o cenário de 2 Samuel 11. É primavera, a estação em que os reis costumam sair para a guerra. O ar cheira a propósito. O som das espadas sendo afiadas ecoa pelas cidades. Mas o rei Davi, o guerreiro que derrubou Golias, não está onde deveria estar. Ele não está na frente de batalha. Ele está no terraço de seu palácio. O problema não era o terraço, era o vazio. Porque Davi estava ocioso. Sua mente tornou-se um território sem sentinela. Ele parou de avançar no propósito de Deus e abriu um topos, um lugar, uma brecha geográfica na sua alma. Foi nesse vácuo de missão que o principado da luxúria encontrou o seu tapete vermelho. O que começou com um olhar ocioso, terminou em adultério e assassinato. A lição é clara. As potestades não precisam derrubar um guerreiro armado. Elas apenas esperam que o guerreiro se torne um espectador. A ociosidade é a incubadora dos piores ataques espirituais. O paradoxo da casa vazia, porque a limpeza não basta. Jesus nos deu um alerta que muitos de nós ignoramos em nossa caminhada cristã. Ele fala de um espírito imundo que sai de um homem e depois de vagar por lugares áridos, decide voltar. Mateus 12, 43-45. Imagine esta casa espiritual. O espírito volta e encontra a residência varrida e ornamentada. A pessoa parou de beber, parou de mentir, parou de praticar o mal. A casa está limpa. Mas há um detalhe fatal: a casa está desocupada. Aqui está o erro do ativismo religioso. Passamos a vida tentando limpar a casa, lutar contra o pecado, mas esquecemos de ocupar a casa, encher-se de Deus. No mundo espiritual não existe vácuo. Se o trono da sua mente não estiver ocupado pela presença de Deus, o inimigo voltará com reforços, 7 espíritos piores. Não lute apenas para ser limpo, lute para ser cheio. O segredo da libertação não é apenas o que sai de você, mas quem habita em você. A dieta dos conquistadores, guerra preventiva. Como então mantemos a sentinela? O apóstolo Paulo nos entrega a estratégia de ocupação proativa em Filipenses 4:8. Imagine que sua mente é um jardim. Se você não plantar flores, as ervas daninhas crescerão sozinhas. Paulo não diz apenas, não pense no mal.
Ele estabelece uma barreira de proteção através de uma lista positiva. O que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável. Isso é o que chamamos de guerra preventiva. Quando você mergulha na palavra, quando sua conversa é edificante, você não está apenas sendo bonzinho, você está protegendo o seu território. Uma mente cheia de propósito não tem espaço para as sugestões do inferno. Em contraste, 1 Timóteo 5,13 nos mostra o custo da ociosidade, a fofoca e a discórdia. As hostes da maldade usam a língua de quem não tem o que fazer para destruir o que outros levaram anos para construir. A produtividade no reino é a sua maior armadura contra a intriga. O arqueiro e a aljava, a batalha é pelos nossos filhos. Não podemos encerrar esta jornada sem olhar para o que deixaremos para trás. A batalha espiritual não termina quando você vence. Ela se consolida quando você ensina a próxima geração a reinar. O inimigo odeia a continuidade. Ele quer que sua revelação morra com você. Ele quer que seus filhos comecem do zero, lutando contra os mesmos gigantes que você já derrubou. Mas o Salmo 78 nos convoca a contar os feitos do Senhor. Identifique os padrões. Se o divórcio tentou parar seu pai e tentou parar você, há um cativeiro de linhagem tentando se estabelecer. Mas em Cristo, você tem a autoridade de Colossenses 2:10. Você se levanta como um patriarca ou uma matriarca espiritual e declara: o que parou no meu passado não passará para o futuro dos meus filhos. Você quebra o ciclo através do ensino orgânico de Deuteronômio 6. Não é sobre rituais aos domingos, é sobre ensinar a armadura enquanto caminha, enquanto deita, enquanto vive. É transferir a espada, rema, para as mãos deles, para que quando o dardo inflamado vier, eles não precisem chamar você. Eles saibam usar a autoridade que o rei lhes deu. O grande fechamento. O Manifesto dos Vencedores. Passamos por uma jornada profunda hoje. Abrimos as cortinas do invisível e o que vimos? Vimos que os principados e potestades não são deuses. São criaturas subordinadas por origem a Cristo. Colossenses 1:16. Vimos que na cruz eles foram despojados de suas fardas e expostos ao ridículo público. Colossenses 2:15. Entendemos que nossa luta não é contra pessoas de carne e sangue, mas contra sistemas que tentam ocupar o vazio das mentes sem propósito. Vimos a resistência territorial de Daniel e aprendemos que a constância move o céu. Vimos que a igreja é a embaixada da sabedoria de Deus. E por fim, entendemos que nossa maior missão é deixar um legado de autoridade para os que virão. Você não é uma vítima do acaso. Você não é um acidente da história. Você é um embaixador do reino de Deus. Você está revestido de uma armadura forjada no fogo da eternidade. Mantenha sua mente ocupada com a verdade, sua espada afiada com a oração e seus olhos fixos em Jesus, a cabeça de toda a autoridade. A guerra já foi vencida. Agora marche no seu nome. Depois de percorrermos os vales da geografia espiritual, as estratégias das potestades e os tribunais do invisível, chegamos à pergunta fundamental: como eu me protejo? Como eu, um ser humano limitado, posso caminhar seguro em um mundo onde principados tentam moldar nações e hostes da maldade tentam turvar a atmosfera? A resposta não está em rituais complexos ou no medo paralisante. A resposta está em uma única e poderosa realidade: ter Jesus no coração. Mas entenda, ter Jesus no coração não é um sentimento poético, é uma mudança de jurisdição. Sair do domínio das trevas e ser transportado para o reino do Filho do seu amor. A proteção pela identidade. O selo da propriedade. A sua primeira e maior proteção contra as forças do mal é a sua identidade. Quando Jesus habita em você, ele não entra apenas como um convidado. Ele entra como o dono
da casa. Imagine um território em guerra. De um lado, as potestades tentam reivindicar sua vida usando o escrito de dívida do seu passado. Mas quando olham para o seu coração, elas não encontram mais a sua assinatura. Elas encontram o selo do Espírito Santo. Ter Jesus no coração significa que você carrega o DNA do vencedor. O inimigo pode rugir ao redor, mas ele não pode tocar na propriedade que foi comprada pelo sangue. A sua proteção começa quando você para de lutar para ser aceito e começa a viver como alguém que já é completamente dele. A proteção pela ocupação, blindando a mente. Aprendemos que o vazio é o laboratório do inimigo. Portanto, a sua proteção diária contra os principados é a ocupação estratégica. Não basta varrer a casa, é preciso enchê-la. Você se protege contra as hostes da mentira, inundando sua mente com a verdade. Quando o pensamento de medo vier, o dardo inflamado, ele deve encontrar a sua mente já ocupada por Filipenses 4:8. Proteção é ter Jesus no coração de forma tão transbordante que quando o mal tentar entrar, não encontre espaço, topos. Uma vida de louvor, de leitura da palavra e de serviço ao próximo cria uma atmosfera de glória ao seu redor. As trevas não suportam a frequência de um coração que vive em gratidão e propósito. A proteção pela autoridade, a espada da declaração. Muitos cristãos têm o rei no coração, mas mantêm a boca fechada. A proteção se manifesta quando a convicção do coração se torna a espada na boca. Lembre-se, Jesus é a cabeça de todo principado e potestade. Quando você ora em nome de Jesus, você não está fazendo um pedido tímido, você está apresentando uma procuração legal. Proteger-se é saber usar a rema, a palavra revelada. É dizer ao vício, à depressão ou à confusão familiar: o meu coração pertence ao leão da tribo de Judá. Recue, pois este território está sob nova administração. A proteção é ativa, é vestir a armadura não para se esconder, mas para avançar. O legado da proteção, blindando a próxima geração. Por fim, a proteção que Jesus oferece no seu coração não para em você. Ela transborda para a sua casa. Como embaixador do reino, você tem o poder de estabelecer uma demarcação de proteção sobre sua família. Ao treinar seus filhos e manter um lar de altar aceso, você está limpando o ar espiritual da sua linhagem. Você não está apenas se protegendo, você está erguendo uma muralha geracional que as potestades não podem saltar. A proteção final é entender que se Deus é por nós, quem será contra nós? O grande fechamento, a marcha do triunfo. Nós começamos este estudo olhando para a hierarquia do mal, mas terminamos olhando para a supremacia do bem. Os principados existem? Sim. As potestades são reais? Com certeza, mas elas já foram despojadas. Elas já foram expostas ao ridículo. Elas já foram vencidas na cruz e serão aniquiladas no fim. Não saia deste vídeo com medo. Saia com a consciência de quem você é. Você tem o Rei dos Reis no seu coração. Você tem a armadura de Deus sobre o seu corpo. Você tem a espada do Espírito nas suas mãos. E você tem a promessa eterna. Nada, absolutamente nada, poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A guerra acabou no Calvário. A limpeza do território é a nossa missão hoje. Marche com confiança, ocupe o seu lugar. O reino de Deus está em você. Amém.